Oi, tava pensando aqui, enquanto você vinha para esse episódio, que justamente quando a gente chegou no tema da democracia, né, de abrir espaço ou não para vozes antidemocráticas no jornalismo, bem na hora de falar de democracia, a gente não deixou você escolher. Isso pode parecer uma contradição, mas a intenção foi te provocar mesmo. Eu acho que você entendeu, né? Tem certas coisas no jornalismo que são inegociáveis, o que deveriam ser inegociáveis. A gente ouviu aqui ao longo dos episódios a Eduarda Santos lendo vários trechos do Código de Ética da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. E geralmente a gente lida com essas questões éticas na prática, né? A gente não fica indo toda hora no código para consultar. Mas foi bom ver como alguns princípios são fundamentais. Tipo esse aqui, ó. Capítulo 2, artigo 6º. É dever do jornalista defender os princípios constitucionais e legais, base do Estado democrático de direito. Isso pode parecer meio óbvio, mas quando a gente abre espaço para vozes antidemocráticas, anti-ciência ou racistas, homofóbicas, capacitistas, quando isso acontece a gente está descumprindo esse artigo do código, simples assim. Só que nessa série, desde o início a gente tá batendo no ponto de que ninguém tá aqui para te julgar. Isso não é uma aula de direito, não é uma aula de ética, é só um espaço pra gente pensar junto. Daqui a pouco eu e a Flávia vamos conversar um pouco sobre isso, mas antes, eu quero trazer aqui uma jornalista que a gente admira demais para te ajudar a refletir sobre esse tema da democracia, da escolha de quem vai ter voz no jornalismo, de quem vai ser colunista, de quem a gente vai escolher para entrevistar, do jornalismo declaratório, do famoso doisladismo, né? Essa desculpa aí para ouvir quem mente, quem prega o ódio e por aí vai. Uma das pessoas que eu mais vejo refletindo sobre isso no dia a dia é a Cecília Oliveira, cofundadora do Intercept Brasil, diretora do Instituto Fogo Cruzado, muito ativa na cobertura de segurança pública e também responsável por um dos maiores memes do maravilhoso Medo e Delírio em Brasília. Eu não vou te culpar se você conhecer a Cecília pela frase "A gente tá fudido, a gente tá muito fudido". Mas aqui no Vida de Jornalista a gente não tá não, porque aqui a gente pode escutar a Cecília falando sobre jornalismo. A questão de ouvir os dois lados tem muito a ver com o conceito de imparcialidade. Aquela coisa do você precisa ouvir os dois lados para que as coisas fiquem equilibradas e tal. Mas aí a gente tem um problema aqui, um problema central que é imparcialidade não existe. Então, esse equilíbrio que o conceito diz que proporciona também não existe. Na cobertura de segurança, onde eu trabalho há muito tempo, isso de dois lados, acriticamente, é ainda mais pesado. Você reforça estereótipos, criminaliza pessoas e áreas inteiras da cidade. Então, é ainda mais grave, do meu ponto de vista. O jornalismo que a gente chama de tradicional, quando ele insiste numa imparcialidade que não existe, muitas vezes ignora que toda escolha editorial já é um posicionamento. A seleção de fontes, o destaque dado a cada argumento, até a estrutura, a diagramação da matéria, tudo isso influencia diretamente na percepção do leitor. Você lembra daquelas aulas de semiótica, falando aqui para jornalistas, onde a gente aprendia sobre como que o indivíduo atribui significado e valor às coisas? Então, em cada decisão editorial que a gente toma, a gente define como é que essas coisas vão ser percebidas e significadas por quem está lendo a gente, por quem está vendo a gente, por quem está ouvindo a gente. Então, se o jornal tem uma coisa chamada linha editorial, é porque ele segue essas regras que ele determinou, né? E isso é um posicionamento editorial, um posicionamento de mercado. Então, esses posicionamentos, eles não são neutros, né? Eles têm propósito, eles têm um porquê. Eu costumo dizer, então, que eu tenho sim um lado. Por exemplo, eu jamais entrevistaria o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro sobre o caso da tentativa de homicídio contra um estudante, um motoboy que aconteceu no Rio outro dia. A gente traz novas informações sobre o caso do universitário Igor, baleado na garupa de uma moto por um policial militar da reserva. Isso aconteceu no bairro da Penha. Nossa equipe teve acesso. Um PM perseguiu e atirou nos caras porque ele achou que os caras eram assaltantes. Achou.
Aí, vê lá, eu vou ouvir o secretário de Segurança Pública para que ele me fale que eu não acho que foi justiça com as próprias mãos. Eu jamais publicaria isso, porque é mentira. É mentira. Porque o cara que atirou, a esposa dele falou: ai, meu amor, esse cara que me roubou. O cara foi lá, encheu o outro de bala. Isso não é justiça com as próprias mãos, não? É óbvio que o cara se meteu ao justiceiro. Eu não vou reproduzir uma coisa dessa. Então essa é a minha escolha editorial. Eu não dou voz para a barbárie. Eles já falam alto demais. E eu acredito em um jornalismo crítico que cumpre a sua função social de fiscalizar o poder e não ficar repetindo o que ele diz, sabe? Eu acredito em um jornalismo que não busca um equilíbrio artificial, mas busca a contextualização crítica, porque só existiria um jornalismo imparcial se todos os lados fossem iguais. E a gente sabe que essa não é a realidade, né? Então, o doisladismo, que busca dar espaço igual a todos os lados de uma história, não garante equilíbrio. Muitas das vezes, ele apenas fortalece narrativas que já são dominantes. Dá o mesmo peso a versões opostas de uma história, sem considerar o contexto, não é neutralidade. É uma forma de distorcer a realidade. Flávia, eu acho que escutar a Cecília Oliveira é um bom jeito de arredondar essa nossa aventura aqui, né? Já caminhando aí pro episódio final. Cara, a Cecília é maravilhosa. Meu sonho é ser amiga dela. E eu tava pensando, quem tá aqui é porque em algum ponto da série escolheu o caminho das grandes redações, né? Só que tem um caminho paralelo aí para quem escolheu lá atrás o jornalismo independente. E aí tem outros dilemas, outros jornalistas falando. Por exemplo, nesse outro caminho não tem a Cecília Oliveira. Só você que está ouvindo esbarrou com a Cecília. Inclusive, nesse outro caminho, em vez desse tema aqui da democracia, a reflexão final é sobre outro tema muito importante, que é a diversidade. E tem um jornalista que eu adoro comentando, mas eu não vou dar spoiler. Exatamente, eu também adoro ele, também não vou dar spoiler, mas é isso. Quando terminar a série, dá para você voltar e fazer as outras escolhas para pegar esse caminho do jornalismo independente. Tem até publi nesse caminho. É uma publi normal? Não muito. Uma publi meio diferente, meio misteriosa. Mas enfim, por enquanto, vamos ficar aqui nesse caminho, porque ele ainda não acabou. A gente vai agora pro episódio final. Então deixa eu jogar uma questão aqui pra gente encerrar. Vai ter mais uma escolha? Mais uma escolha. Tá bom, vai. É que tem uma questão que a gente ainda não abordou aqui, que é a saúde mental. Ótima questão no jornalismo. Então, Rodrigo, tu tá no jornalismo há quase 30 anos. Qual foi tua prioridade nesse tempo todo? Manter a saúde mental ou manter os boletos em dia? Gente... Porque às vezes uma coisa anula a outra, né? Total, total. Às vezes, para pagar os boletos, a gente tem que trabalhar muito, se sujeitar a um monte de coisa. A gente até falou sobre isso aqui no início, né? Se sujeitar, trabalhar mais do que deve. Pois é. E aí? Vamos fazer o seguinte, primeiro a gente joga essa questão para quem tá ouvindo, aí a pessoa faz essa última escolha e a gente volta no episódio final para contar o que a gente tenta fazer para manter a saúde mental em dia e também para pagar os boletos ao mesmo tempo. Beleza. Então, combinado. Então, bora. Você que está ouvindo, se o mais importante para você é pagar as contas, você vai para o episódio Escolha 24, Boletos em Dia. Mas se a sua prioridade é manter a saúde mental, vai para o episódio Escolha 25, Eu Quero Paz. Mas, pô, eu quero boletos em dia e quero paz também. Como é que faz? Eu também quero, mas tá tranquilo. Você que tá ouvindo pode fazer essa escolha na extremíssima tranquilidade, porque de qualquer jeito, eu e Rodrigo vamos te encontrar lá para trocar uma ideia. Então tá, escolha 24, boletos em dia ou escolha 25, eu quero paz? Isso. Bora. Bora que é o episódio final.